What's up, galera? Tudo bem com vocês? Bem-vindo de novo ao nosso podcast Perdidos no Brasil. Estou aqui sempre com o francês Paul. Fala, Paul, tudo bem? Tudo bem? E hoje a gente também está com a Olga. Olga é do Brasil, mas na verdade você não é brasileira, Olga, né? Não, mas do Brasil não fala que eu sou brasileira, né? Porque eu sou russa, que eu falo sobre o Brasil diretamente do Brasil, né? Aconteceu assim. Eu vou falar para os seguidores aqui do nosso podcast que eu tive essa ideia de reunir os dois, que hoje eu sou de juiz, sou de árbitro. Talvez seria interessante saber um pouco qual é a relação de vocês dois. Eu acho que muita gente se pergunta, basicamente isso, russos e norte-americanos se odeiam, sim ou não? Tim, você quer começar? Vou começar sendo bem americano. Eu quero primeiro começar com marketing, nosso podcast. Se você quer ver nosso podcast, é aqui no YouTube e também no Spotify e iTunes. Obrigado, Paul. Sobre o Rússia, a gente odeia a Rússia. Primeiro, eu não conheço muito bem a Olga, então eu não tenho nenhuma animosidade contra ela. Ela parece ser uma pessoa super gente boa. Eu acho que nossa coisa com a Rússia é mais uma criação do Hollywood, porque eu nasci em 1988, tipo, o mesmo ano que o muro de Berlim estava caindo. Então eu cresci, acho que antigamente tinha uma rixa muito forte entre a União Soviética e Estados Unidos, mas agora é por causa dos filmes, né? É sempre rock contra aquele russo. Os vilões nos filmes sempre é russo, então a gente pensa no russo sempre fazendo alguma coisa, mas acho que de Rússia não, a gente não tem uma coisa muito forte hoje em dia contra a Rússia, dependendo da pessoa, mas isso é meu visto. Agora estou curioso em ver o que Olga fala sobre o contrário. Eu vou, primeiramente, muito obrigada que vocês me convidaram. Estou muito feliz de participar desse podcast incrível com vocês. Eu vi ambos os canais do Paul e do Tim, gostei bastante. Só tem algum nuance no canal do Tim que eu não entendi direitinho. Eu não encontrei nenhum vídeo comigo. Eu estava procurando e não encontrei, nenhum vídeo comigo, mas tá bom, a gente vai falar sobre isso. E, em geral, falando sobre a Rússia e Estados Unidos, não sei, falar a verdade... Fala a verdade, aqui a gente gosta de verdade. Aqui pode. Verdade não sincero, por favor, verdade nua e crua. Nua verdade. Nua e crua, com os franceses na praia. E gostoso, então. E vai ser gostoso, então, essa é a verdade. A verdade, muito crua. Basicamente, as pessoas não se importam muito. Basicamente, a maioria dos imigrantes que moram na Nova York, eles são russos. E na língua russa, bem simples. Como língua russa, você pode morar até na Nova York, bem simples. Não sei se você sabe sobre esse time, provavelmente você sabe. E é verdade, sim, existia essa indústria dos filmes, que a gente, aliás, na Rússia, a gente tem até nome especial sobre esses estilos de filmes. Não sei se existe, eu sou muito curiosa, se existe nos Estados Unidos, esses tipos de filme existe sempre alguns americanos, existe sempre alguns russos, e esses norte-americanos fazendo alguma coisa, blá, 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 e tipo, o roteiro do filme é bem mal, mas porque o principal assunto do filme não é roteiro, não é atores, não é diretor, o principal assunto do filme, o principal objetivo do filme é propaganda. E para esse tipo de filme a gente tem até nome, a gente chama isso klukva em russo, que é em inglês cranberry, a gente chama, porque tipo, eles não faz muito sentido, esses filmes feitos para os pessoas que assistem TV, bastante, especialmente na Rússia. Eu posso falar da Rússia. Deixa eu te perguntar, Olga, porque nós na França a gente tem os mesmos filmes que são produzidos por Hollywood, né? Que o malvado, ele é russo, ou chinês, mas antes era bem russo.
E vocês na Rússia tentam ver a mesma coisa ao contrário, que o malvado é o norte-americano? No Cine, claro, mas por que esse estilo de filmes? Como eu posso explicar para vocês no jeito simples? Existem muitos certos produtores que usam essa situação, que ainda tem alguém que acredita que os russos e norte-americanos se odeiam, e eles produzem, eles descobriram que tem esse assunto bem legal, vamos criar os filmes onde tem os americanos, norte-americanos, por exemplo, tipo, mal pessoas, e criar filmes onde os russos são mal pessoas. E ganhar dinheiro. É bem simples, na verdade. Muito boa esquema, né? E tem de ambos os lados. E alguns jeitos assim. É engraçado porque na França a gente vê muito os filmes que vêm dos Estados Unidos. Mas eu nunca assisti um filme russo. Eu tenho muita curiosidade para assistir um filme russo onde o maldoso é o norte-americano. Na França é ainda uma outra coisa. O maldoso, em geral, o malvado, é o alemão. Engraçado mesmo. Alemão. Não sei, essa alguma loteria local. Na verdade, na Rússia, eu agora até não lembro algum filme nesse estilo novo. Eu acho que o último foi, mas ele é tão, eu não sei como falar em português, tipo low budget, tipo meio grátis, e foi tipo, não pode ser 15 anos atrás, não tem alguma novo, porque para nós na Rússia é basicamente uma, tipo, comédia, a gente não assiste, mas pode assistir só para dar risadas. Mas dos Estados Unidos, o último foi, que eu conheço ao menos, pode ser existir mais, aquele que chama Red Sparrow, I think, alguma coisa assim, com Jennifer Lawrence. Nossa, foi essa piada número 1 foi tão engraçada, eu não assisti completo, só alguns pedaços. E sim, isso é uma comédia inteira. Didi Mocó está descansando. Eu não assisti essa mas a gente tem bastante filmes sobre a gente só não tem nome especial, só chama de filme mesmo. Porque muitos filmes foi tipo, a Rússia era o bad guy, o vilão. Acho que é muito James Bond também que tem isso. O James Bond criou muito isso. Muitos filmes deles foram feitos na Guerra Fria. E sim, eu acho que o americano, quando ele viaja para fora, ele aprende que pessoas não odeiam os Estados Unidos também não gostam. Tipo, é neutro, né? Basicamente, geralmente é neutro, né? Pessoas, Estados Unidos, legal. Tipo, são pessoas que são super políticas, que tem uma pessoa automaticamente contra esses Estados Unidos. Mas geralmente é tipo, legal, Estados Unidos. Mas coisa de Rússia, eu vou desconcordar com uma coisa. O Rússia não é o maior grupo de imigrantes em Nova York, mas tem um lugar em Brooklyn chamado Brighton Beach, que é muito russo, ucrânio. Então ele é quase lá, tudo fala russo. Mas acho que tudo deles, eles imigraram para cá antes de colapso de União Soviética. Então eles já têm costumes que é diferente. Eu conheço alguns russos que visitaram lá e falaram, lá é bem diferente do que o mente russo hoje em dia. Não sei se você já visitou. Lá, não, realmente, você estava lá nesse bairro? Eu já passei, tipo, é onde tem praia aqui, é perto de Coney Island. Tipo, eu nunca fui, porque eu nunca estava nos Estados Unidos, mas eu tenho várias amigas que moram lá ou vão para lá durante, não sei, tempo a tempo. E eles até têm aqueles banhos estilo russo, que não é comum nos Estados Unidos, os banhos que todo mundo entra e tira a roupa, é um tipo banho turco, não sei como vocês falam, mas é muito comum pessoas visitar esse tipo de banho lá no Brighton Beach, se chama o bairro. Sim. Eu estou muito feliz que você sabe. Para mim, alguma coisa super estranha, que na verdade, ao menos no Brasil, eu não encontrei se alguém conhece, não, nas muitos países na Europa também, que nos Estados Unidos existe como filial, como tipo, bairro tão russo, que como posso explicar, que eu tenho vários amigos que ou pais moram lá, eles moram em Moscou, ou eles vão para lá só em alguma estação por causa do trabalho, ou para passar verão, não sei lá.
E eu sempre vejo, né, eles, meus amigos perto, os fotos, vídeos, tudo. E eu só te falo, tipo, você não vai praticar inglês lá? Porque tudo em russo, todos os restaurantes, русский restaurante, a aquela russa, ou alguma coisa assim. Eu até tenho um amigo que eu perguntei que, tipo, você mora lá, você tá com saudade de alguma coisa da Rússia? E ele me falou que, tipo, qual saudade? Aqui tá tudo a mesma coisa, eles cozinham a mesma comida, tem até algumas coisas locais, tem livrarias com livros completamente russos e tudo isso. Assim, eu só queria te perguntar, Tim, sabe o que eu li essa coisa sobre a quantidade dos imigrantes alguns 2, 3 semanas atrás só. E não na todos os Estados Unidos, foi tipo uma mapa atual de cada estado dos Estados Unidos, estado dos estados, e lá tinha, tipo, cada estado, nome do país, da onde vem maior quantidade dos imigrantes atual. E os russos são todos, são em Nova York, não sei, porque eles não gostam de outros lugares. E se você tem alguma outra informação, me manda link, eu queria ler para atualizar minha informação. Sim. Geralmente eles têm uma coisa de imigração, a gente chama chain immigration, de cadeia, não cadeia de tipo, cadeia você vai preso, mas cadeia tipo, uma pessoa vai para um certo lugar, ele vai chamar o parente, outro parente vai, então nos Estados Unidos tem muitos bairros que a família inteira muda para esse bairro. Então, por isso tem tantos grupos juntos. Você tem Little Italy, tipo, Pequena Itália, Pequeno China, Pequeno Rússia. Acho que ele chama Pequeno Odessa, porque é muito ucraniano lá. Então, então tem vários bairros assim em Nova York e nos Estados Unidos também. Perdão te cortar, é engraçado porque isso na França não tem. Não tem? Nós também, em Paris, temos muita imigração, tem muita gente que mora em Paris que não é francês, mas não é... Assim, tem um bairro que é mais ou menos asiático, que é o bairro 13, que lá é por número, assim, de 1 a 20. Mas, tirando isso, não tem essa coisa... Até porque a França não incentiva muito esse comunitarismo. A França, o discurso, assim, entre as linhas, ali é assim, aprenda a cultura francesa. Já eu acho que nos Estados Unidos é mais assim, venha e cultiva a sua própria cultura, vai morar num bairro com as pessoas do seu país. Então é um jeito diferente de se morar. E na França não tem, por exemplo, um bairro, sei lá, um bairro russo. Não tem um bairro americano, sabe? É tudo muito misturado. Tirando esse bairro asiático, e ainda que não é tão forte assim. Curioso, né? Eu vou dar até elogio para a França, mas é minha opinião, tipo, que esse nesse jeito muito mais melhor. Na verdade, se a gente vai dar uma olhada muito profunda, né, no assunto político, social, é muito mais melhor quando as pessoas não ficam concentradas só com eles, tipo das pessoas do país deles. Quando eles vão ter a possibilidade de se assimilar com o país local, entrar na cultura, se misturar, eu prefiro isso, não sei como você. Mas eu acho difícil, porque ao mesmo tempo, em teoria, é muito bom esse modelo que a gente chama de assimilação. Só que o problema é que às vezes a pessoa não se sente acolhida na cultura deles. E isso é o bom da integração. Por exemplo, na França a gente tem o discurso contrário. Em geral, a gente fala assim que o melhor modelo é o modelo norte-americano, de integração. É tipo assim, venha e você não precisa nem esquecer sua cultura, você vem 100% quem você é. Eu acho que ajuda um pouco mais a pessoa a se sentir confortável, porque eu sei que tem muita gente na França que são imigrantes, ou filhos de imigrantes, que acabam sendo um pouco entre as duas culturas, meio que tem a sensação que eles têm que deixar de lado a deles, mas é difícil também integrar a cultura francesa similar. Então eles acabam se perdendo um pouco. Então não sei se é tão positivo assim esse modelo, mas é o jeito francês de receber os estrangeiros. Mas você não percebeu que é engraçado mesmo que, por exemplo, na Alemanha, eu tenho várias
né, imigrantes russos desde a União Soviética, eles, pelo contrário, sempre falam que a gente não gosta que tem bairros das pessoas desse país, desse país, eles têm esse problema, sofrem. Na França, você fala assim, no tipo, sim, cada eu não sabia. Eu não sabia sobre isso porque vários bairros começam a ficar como separados. De qualquer jeito, o que é para nós desconfortável, né? Os líderes do país querem aguardar o país, tipo, cuidar da cultura do país, cuidar da independência, cuidar de tudo, e se dentro do país as pessoas vão se separar muito e não se sentir como conexão, né? Eles não vão se assimilar bastante, eles não vão ter nenhum desejo para apoiar ou trabalhar para esse país. Aqui tem ambos lados, eu concordo, que não tão simples escolher um. No Brasil, inclusive, a gente nem falou do Brasil ainda, né, Tim? Sim, eu acho que os Estados Unidos tem, eu não sei se é melhor ou pior, mas funciona em alguns sentidos, porque você pode vir para cá e trabalhar, e se você trabalha, se você não comete crime, você pode fazer todas as suas coisas, tipo, nem importa sua religião e tudo isso, sua cultura, sua comida, é bem visto. Só que você tem que, tipo, a religião dos Estados Unidos é meio capitalismo, trabalhar e liberdade, o sonho americano. Se você compra isso, você pode ser americano. Então, mas você não precisa, tipo, mudar todos os seus costumes. Você pode adaptar para local. Mas isso é mais verdade nas cidades grandes. Se você vai para o interior do país, eu acho que não existe essas comunidades. É mais difícil ter uma comunidade russa em meio do cultura tipo americano, protestante, tipo antiga. Então, eu acho que essas integrações são mais fáceis numa cidade grande que igual Nova York do que um campo pequeno. E sobre o Brasil, não vou deixar Paul dar a sua opinião sobre o Brasil. O que você acha? É uma integração, assimilação? Boa pergunta. Eu acho que eu me senti no exame no final do ensino médio na França. Brasil, assimilação ou integração? Você tem 4 horas. Mas aqui no Brasil, eu acho que a questão da imigração ela não é um tema que é prioritário. Por exemplo, nas eleições presidenciais francesas, quais são os grandes temas que os candidatos vão discutir? Eu vou te dizer quais são: economia, segurança e imigração. No Brasil, eu acho que a imigração deve ser o 30º tema, porque ninguém liga, porque não é um assunto que é importante. E também não tem um problema de imigração no Brasil, pela minha percepção. Tem umas coisas com a Venezuela, com os haitianos, que são questões de como receber essa galera, mas que são refugiados, né? Mas, de modo geral, não tem muito uma reflexão societal sobre o jeito de integrar os estrangeiros. Eu acho que os estrangeiros, por isso, também são muito bem recebidos e não gera problema. Agora, se você tiver, do dia para o outro, 20 milhões de franceses que vêm para o Brasil, vai gerar uma reflexão. Não aguentaria. Mas isso é o meu ponto de vista. E você, Olga, qual que é a sua visão do Brasil? Porque a gente está falando muito sobre nossos países, mas não vamos esquecer que nossos ouvintes são brasileiros. Então, vamos falar um pouco do Brasil. O que é a sua opinião? Como que você se sentiu recebida aqui no Brasil? No assunto dos imigrantes, sim, né, como você falou, então, assimilantes, né? Eu me sinto muito bom. Eu acho que eu estava pensando sobre isso mesmo, assunto, alguns dias atrás, falando com meus amigos, que aqui é interessante foi o tempo no começo do século XX, quando as pessoas descobriram algumas novas terras, e você só poderia fazer alguma mala pequena e falar que, tipo, eu vou para o Brasil, arrivederci, Itália, não sei o que, por exemplo, né? E nos nossos dias não acontece assim, você não pode só fazer alguma mala pequena, né, e decidir que eu vou para, não sei o que, Austrália. Naquele tempo foi tão diferente, você poderia escolher simplesmente, sair, mudar, não simplesmente, claro, mas você sabe o que eu quero falar. E eu realizei, alguma coisa chegou na minha cabeça, que
para mim, o Brasil ainda fica aquele país que você vai receber você como brasileiro. Que não tem assunto alguns problemas no assunto da imigração, que não tem algum discurso grande que tipo, você precisa fazer não sei o que, estudar 3 línguas, pagar taxas, aprender como dançar capoeira, não sei o que, e só depois você pode entrar no nosso país. Não, no Brasil não tem nada assim como acontece com os países da União Europeia, por exemplo, né? Você precisa realmente... Mas é justamente por isso que isso que eu estava falando, na minha opinião, porque não é um problema, nunca chegou a ser um problema no Brasil. Por isso que não é um tema importante, as pessoas não ligam. Inclusive, todo mundo recebe bem também por isso. Eu sempre falo, eu acho que, primeiro, o brasileiro, ele tem essa cultura de ser cordial, de ser simpático, e acho que faz parte da raiz mesmo do brasileiro. Mas, além disso, também é mais fácil ser receptivo quando não tem muitos imigrantes do que quando tem 50 milhões, porque é exotismo para nós. Por isso que o brasileiro também é bem recebido na França, porque para nós é muito exótico. Não tem nenhum racismo contra brasileiros na França. O racismo ali é contra outros povos, infelizmente, mas são sempre quando tem uma população que já tem milhões, porque aí começa a gerar umas tensões. No Brasil não tem isso, então eu concordo contigo, Olga. Sim, isso é muito claro, pode ver no Brasil. Eu percebi... não sei, como eu sou da Rússia, né? Eu tenho vários amigos, porque minha primeira trabalho, preciso explicar, porque eu tô pequena especialista nesse assunto, porque minha primeira trabalho no Brasil foi como tradutora na empresa onde todas fomos gringos, porque a gente traduzia do inglês para a nossa língua nativa. E tinha várias pessoas, tipo 20 ou 30 pessoas no escritório, da Rússia, da Ucrânia, da Turquia, da Índia, nossa, várias. E por isso eu tenho grande experiência para falar com as pessoas de qualquer país quase. Aqui no Brasil, eu estava trabalhando lá quase 1 ano e foi bem legal a experiência para ver diferentes opiniões, né, e diferentes experiências. E tudo sempre. Tipo, eu me sinto como no tempos passados, quando você poderia ser mais livre, né? Escolher sua nova casa, por exemplo, né? Se você quer ficar no Brasil. Tipo, eu poderia trocar, chegar, e ninguém vai para mim olhar como chegou roubar nossos lugares ou nossas coisas, beber meu caldo de cana. Não, fica à vontade. Isso é a coisa principal, eu acho. Tá. Sim. Hipnotizado. A sua vez. Ele ficou hipnotizado pela sua beleza, Olga. O time é fraco. Eu sabia. Ai. Não, eu tava pensando que os Estados Unidos realmente é igual a França, a imigração, um dos, assuntos principais, né? Pessoas sempre estão falando, mas realmente a gente tem um grande número de pessoas querendo imigrar, então tem que ter um processo, sistemas, para receber essa galera. Eu acho que as pessoas às vezes falam, não, todo mundo pode ir, mas a demanda é tão grande que vai causar muitos problemas. Então, acho que pessoas, eles usam esse assunto para meio ser populista contra a imigrante, às vezes a favor de imigrante, mas muitas vezes eles não têm uma visão, realista nem pragmática sobre a imigração, que é um assunto importante. Mas o Brasil realmente recebe muito bem os gringos, mas eu também quero saber se eles têm uma onda muito grande de outro povo, se não virar um assunto na cada eleição. Porque isso aqui no Brasil não fala muito. Às vezes você fala, o bairro mudou, mas não é um assunto muito falado no dia a dia no Brasil. Mas, Tim, quando o brasileiro fala o bairro mudou, nunca é como, por exemplo, na França seria subentendido, por exemplo, tem um monte de árabes, tem um monte de negros aqui da África, por exemplo. Falando de maneira bem direta, porque em geral os caras não falam, mas é isso que eles querem dizer. É isso que é o racismo, né? Não vamos negar. Mas aqui é mais no sentido de o bairro mudou, de que tá menos seguro, mas nem tem a ver com a imigração, se você for ver.
Eu vejo um pouco do boliviano, um pouco do cultura boliviano chegando no centro, pessoas falando sobre isso. Ah, é? E o boliviano, haitiano, um pouco. Mas Hum, também eles têm um pouco de preconceito no Brasil contra o próprio migrante nordestino. Eu vejo isso um sim. pouco, que pessoas, tipo, está cheio de sei lá o quê. Então, muito do movimento do povo no Brasil, nos últimos anos, antes era tipo China, Japão, mas nos últimos anos é Nordeste para o Sudeste, para Oeste. Então, tem um movimento um pouco diferente no Vou fazer essa Brasil. pergunta para vocês e para vocês dois. Por exemplo, na França não tem um preconceito de uma região em relação à outra. Não tem. Tem alguns clichês. Por exemplo, todo mundo odeia os parisienses porque eles são supostamente snobs. Os parisienses também não gostam dos provincianos porque supostamente eles são bregas. Mas não chega a ser um preconceito como, por exemplo, capital brasileira contra Nordeste. E a minha pergunta nos países de vocês, respectivamente, tem isso também? Ou como que funciona? Por exemplo, Olga, na Rússia tem um preconceito da galera de Moscou contra a galera do interior ou não tem esse tipo de realidade? Muito engraçado que vou no começo já falar que quase qualquer coisa que o fenômeno que tem no Brasil, na Rússia, só pensar pelo contrário, e isso na Rússia funciona assim. Na Rússia, primeiramente, na Rússia não existe essa, como essa palavra, alguma concorrência, né? Tem essa palavra em português, entre as regiões. Como aqui no Brasil, eu lembro que eu cheguei, tipo, todo mundo fala, nossa região, o estado melhor, o nosso melhor, o nosso sotaque melhor. Na Rússia não tem esse problema, todo mundo sabe que é melhor morar em Moscou e só. Acabou o assunto. Em geral, se a gente vai falar em preconceitos, agora ficando melhor, eu acho que no final dos anos 90 e a última década, estava um pouco mais forte, porque tinha algumas questões entre as pessoas dos capitais, que é Moscou e São Petersburgo, e as pessoas do interior, mas bem pouco, porque tipo, as pessoas dos capitais não sabiam muita coisa sobre interior, porque no esse interior e a gente tem muita específica geografia na Rússia, porque nossas capitais são mais perto para a Europa do que para a própria Rússia, para o próprio interior. Então, o interior sempre fica ofendido com os capitais, que eles viajem para a França, né, para a Itália, para a Alemanha, porque para nós existe esse problema da geografia, que, por exemplo, eu estou morando em Moscou, e para mim mais barato ir para a França e ter lá férias do que ir para o outro lado da Rússia, onde tem Baikal, aquele lago maior do mundo, ou qualquer outra coisa, por causa dos dinheiros. Então, eles sempre ficam ofendidos nesse assunto. Pode ser eu falando que as pessoas do capitais são snobs, bem bom, alguma coisa assim. As pessoas do capitais não depende das pessoas do interior. Porque a gente tem na Rússia essa frase, a gente fala que, tipo, interior, pessoa do interior, isso não é, tipo, nome, isso é condição da alma. Porque, por exemplo, eu estava estudando na escola e morando bem grande parte da minha vida no interior. Mas ninguém até acredita, porque eu não tenho sotaque, eu, tipo, não falo, porque depende de pessoa. E eu tenho vários amigos que eu também não entendo, eles cresceram em Moscou, ou eles cresceram em alguma cidade bem pequena, longe. Então, as pessoas do interior da Rússia também, você às vezes não entende, mas acontece que entende. Mas bem pouco esse assunto lá, na verdade. E nos Estados Unidos, Tim? Bom, acho que sempre existe em quase todos os países o capital e interior, capital do estado interior. Sempre tem essa rixa que também tem aqui. Também tem no norte e sul, historicamente, tinha aquele guerra civil, que era geografia, né? O sul era pro escravidão e no norte não. Então, ainda tem um pouco de rixa, mas não muito grande, mas ainda tem. E também os políticos, né? Geralmente no sul vota para republicano
e Norte e Nordeste vota democrata. Então, ele sempre tem essa rixa do política. E até muitas pessoas estão querendo mudar para a gente chama Red State. Quem vota no republicano é um estado vermelho, não nada a ver com o comunismo, é vermelho porque o partido republicano é vermelho. Então, chama Red State. E tem muito, Califórnia, por exemplo, muitas pessoas estão mudando para Texas, porque é mais barato, é menos imposto. Então, pessoas de Texas estão falando, pô, você quer mudar para cá, mas não traz suas ideologias políticas aqui, porque você está querendo mudar para cá, porque a gente fez um sistema melhor do que vocês, então tem essa rixa. Mas eu acho que os Estados Unidos, com o território, é bem unido, mas a briga é mais política do que, essa pessoa é inferior do que eu. Cara, é muito engraçado de ver que em todos os países tem essa rixa entre as pessoas que falam não, a gente tem valores bons, a gente é tradicional, é família, não venha encher o saco com as suas ideologias. E do outro lado, que seria, por exemplo, nos Estados Unidos, o Texas. Aqui no Brasil seria talvez Paraná, Mato Grosso do Sul. Paraná. Morei lá, eu sei. Eu falo isso sem julgamento, eu falo isso porque eu acho que é uma coisa objetiva, assim. Eu acho que funciona dessa maneira. Tem essa coisa mais raiz provincial. Acho que vem de mente do ser humano. Tem dois desses tipos de pensamento. Então, até na França eu acho que tem um pouco disso. A França, se você for pelo lado rural, eles não vão aceitar muito essa coisa de modernidade que vem sempre de Paris. É engraçado, né? E eu percebi que em todos os países é assim. Mas, enfim, eu deixei um vácuo aqui porque não fiz nem pergunta. Olga, uma pergunta que eu queria te fazer. Você teve dificuldades para se integrar no Brasil, para entrar na cultura brasileira? Você teve um choque cultural muito grande ao chegar aqui? Não, na verdade, eu precisava... como eu te posso falar? Dinheiro. Todos nós. Eu tinha, claro. Como eu já estava viajando, eu tinha experiência antes de morar nos países diferentes, né? Inclusive, eu tinha sorte de morar um mês em Paris. E eu posso falar que eu estava meio pronto para encontrar alguma coisa super diferente, principalmente porque eu vi o Brasil na mapa. Eu percebi que é bem longe. Você viveu um mês em Paris? Sim. Ah, que legal! Okay, mesmo assim. Eu já tinha experiência maior nos outros países, então, sim, enfim, eu já estava esperando que vai ser alguma coisa exótica, diferente, né? E por isso me ajudou bastante. Mas eu tenho vários amigos russos que moram aqui, e eu posso falar para vocês com certeza que para algum russo normal, regular, é choque bem grande. Eu tenho amigos russos que moram aqui, eles me ligam às vezes, ou escrevem, mandam algumas mensagens, não porque a gente são amigos, tipo conhecidos, né, porque eu não conhecia eles antes, eles mudaram por aqui e me mandam mensagem que tipo perguntam, sempre é assim? Assim acontece, as pessoas falaram comigo assim, isso com você acontece aqui no Brasil também, é normal, né? E eu posso imaginar o choque deles, porque pode ser, eu tenho amigos conhecidos que primeira vez saíram do Brasil, da Rússia, e diretamente para o Brasil. Nossa, essa mudança grande, né? É muita grande mudança. Então, sim, para mim foi mais ou menos melhor. Legal. É que quando você já tem uma experiência vivendo fora, aí você meio que acostuma, você sabe que você vai levar um choque cultural, você já vem com a cabeça mais aberta, né? No meu caso foi diferente, porque nunca tinha morado num outro país, e aí foi diferente mesmo, foi uma primeira... Eu levei um choque cultural grande, porque eu não estava acostumado, eu nem sabia o que era, nem tinha feito, por exemplo, intercâmbio, nada, não tinha saído da França, tirando para... fumar maconha em Amsterdã, não, nem isso eu fiz, inclusive, mas assim, ir para Londres uma semana, esse tipo de coisa que na França não é muito difícil, nem caro, então para mim foi mais difícil. Mas para você já é imigrante no nível hard, então, Olga. O time deve ter sido...
Eu concordo um pouco com a Olga no sentido de eu não morei em muitos lugares, tipo, nunca fui para Paris, né? Mas eu sempre tinha contato com muitos povos diferentes, morando perto de Nova York. Então, pessoas sempre falam, Tim, qual foi o seu maior choque cultural? Eu já conhecia os brasileiros aqui, então é diferente, claro, mas eu não sabe, oh my God, que é isso? Nunca vi uma coisa dessa. Então, eu não tenho um choque muito forte, assim, tipo... Mas você foi em Paris a Maringá, isso é uma coisa que não todo mundo faz, pô. Mas todo podcast ele fala isso, porque ele não entende, ele não é um verdadeiro cidadão do mundo. Um cidadão do mundo tem que se dar bem em qualquer lugar. E justamente foi muito legal, porque eu abri minha cabeça e eu não queria... Porque senão, se eu tivesse vindo para São Paulo aqui, por exemplo, desde o primeiro dia, eu ia me fechar muito, eu ia ficar na convivência desse círculo pequeno de brasileiros que já viajaram, já conhecem a Europa e tudo. Então foi bom para mim, porque eu conheci um Brasil diferente, eu conheci um Brasil raiz, assim. De sertanejo. Só não aprendi a gostar de sertanejo diferente do time. E, Olga, mas quem sabe eu chego lá. Olga, você gosta de sertanejo? Qual tipo de música você mais gosta do Brasil? Música boa. Música boa. Isso é fácil. Tem que falar um pouco mais detalhes. Mas eu vou falar alguma coisa que as pessoas vão gostar. Eu, quando vi primeira vez o time do seu canal, eu estava olhando e eu estava pensando, eu não consigo entender. Isso é brasileiro caipira que fala que ele é americano? Ou realmente é americano caipira que descobriu sua alma brasileira? Não consigo entender. Porque eu também me pergunto. Ninguém entende. Ele é um bicho misturado curioso. Ninguém entende o time. Eu sou camaleão, em qualquer lugar eu tô em casa. Isso que eu sinto. Eu preciso falar que isso é legal, que tipo, eu até não conhecia você pessoalmente, eu nunca vi, mas eu assisti mais meia de uma minuta até, e já eu se senti que você, como um pouco, até você tem um grande toque de gauchês, eu acho, que você poderia cantar baitaca, com certeza, eu acho que você é bem parecido com ele. Eu sinto ao menos assim, tipo, eu sinto assim. Fandango Por isso e cachaça, mulher, é isso que velha gosta, é isso que o velho quer. Esse é o meu gauchês, já gastei todo o meu gauchês. Eu só passei alguns dias em Porto Alegre. Você mora lá? Como você mora? Não, eu moro em São Paulo. São Paulo? Mas você já aprendeu o gauchês? Um pouco sim. Foi criada na Campanha. Eu tenho uns amigos que moram em Porto Alegre, não cidades outras, e estava viajando várias vezes para lá, até tentava tomar banho nas praias deles. Mas eu visitei, claro, que outros estados também. Só que você me lembrou Rio Grande do Sul. Esse é porque eu comecei a falar. Eu gosto do chimarrão. Querendo uma agora, na verdade, um chimarrão boa. E como é questão de frio, eu quero saber se eu posso. Eu sei no Poli não deu certo, Rio não deu certo. Eu posso entrar na Rússia no frio e sobreviver? Eu quero saber. Eu quero passar um inverno em Moscou. Você, como brasileiro de verdade, fazem perguntas brasileiras. Eu não conheço de qual região dos Estados Unidos você é e qual... Nova York. Nova Jersey, você mora lá mesmo? É. Agora tá muito calor. Mas inverno é frio, mas não sei se é frio igual como chega a qual graus no Moscou no inverno? O problema primeiro, quando as pessoas tentam entender sobre o clima de outros lugares, eles perguntam sobre o grau. Uhum. Porque, por exemplo, vamos falar em São Paulo e Moscou. 20 graus em São Paulo é como 10 graus em Moscou, por causa da umidade. Fala de novo? Perdão, não entendi. Fala de novo. Você sabe sobre umidade?
É um pouco, sim. Eu acho que Nova York tem muita umidade, é muito úmido. Eu acho que sim, mais. Eu ouvi falar que lá é sentimento, tipo, mais ou menos 5 graus de diferença com Moscou, que, tipo, no Brasil, muito mais. No Brasil, como 10 graus. Tá bom, eu vou falar mais uma vez, só para entender. 20 graus em São Paulo é mesmo como 10 graus em Moscou. Ah, tá. Para se sentir. Porque na Rússia, o clima é seca. Quando, por exemplo, você abre a sua geladeira para pegar, não geladeira, não é aquela coisa como freezer, né? Vamos falar em inglês? Acho que eles falam freezer, né? Fala freezer. Eu não sei, provavelmente. Você abre freezer para pegar alguma coisa, você não morre porque ar dentro é seco. É mesma coisa na Rússia, tipo, nossa clima seca, não tropical, como aqui no Brasil, ou subtropical, não existe diferentes climas de tipo seca no Brasil, e quando o clima é seca, você não vai sentir frio, e quando é calor, não precisa ter muito calor para ser frio. Porque um exemplo, só para finalizar, para as pessoas que vai nos ouvir ou assistir, para entender, por exemplo, existe sauna, todo mundo sabe que tem sauna seca e tem sauna com umidade, quando você entra lá e tipo, você não consegue ver ninguém. Sim. E quando a temperatura está mesma, aquela sauna que tem umidade vai ser muito mais calor, você vai se sentir, porque essa água quente que está no ar, ela vai te tocar, você vai se sentir como você não pode respirar até, porque todas essas ar quente vai entrar nas suas aqui. Mas você vai entrar na sauna seca, com mesmos, não sei quanto, 50, 60 graus, você vai entrar, olhar no celular, assistir vídeos, até ligar, porque ar é seco e você não sente tanto. No Canadá, eu não estava esperando essa aula de ciências atmosféricas. Não, mas eu tenho um primo que morou no Canadá e ele me falou às vezes que lá pega menos 40, temperaturas que a gente nem imagina, mas que às vezes não parece tão frio porque é muito seco. Então, às vezes você aguenta tranquilo. E as casas são aquecidas, né? Então, afinal, você não vai passar o dia inteiro fora. Então, dá para aguentar, eu acho. A gente não tem, para explicar tudo, a gente não tem lugares muito abertos, a gente tem portas na todos os lugares, a gente tem na Rússia todas as janelas com 2 camadas, a gente não tem chuveiro, a gente tem só banhos, a gente tem... Não tem chuveiro? Não tem chuveiro? Não. Todo mundo toma banho todo dia? Tipo, banho, deitado no aquele... Sim. Lá vem. Lá vem as piadas. Pode fazer a sua piadinha. Eu nem vou fazer. É tão fácil, não vou fazer. Tá bom, tá certo. Eu queria fazer. Faz tempo. Eu vou falar que na Rússia as pessoas não tomam banho todos os dias. É frio, não pode tomar banho no frio todos os dias. Oh, mas sabe que você vai falar isso agora, as pessoas vão pensar que você é mal em geografia. Tim, eu tô te ajudando aqui. E você não quer. Mas você sabe que eu gravei um vídeo com uma russa que se chama Dasha, tem um canal chamado Wally Dash com o marido dela, e ela me falou que na França, na Rússia, o clichê sobre os franceses não é que francês não toma banho, é que francês é mão de vaca. Então é engraçado porque, dependendo do país, o clichê é diferente. Isso sim, isso é verdade. Eu ouvi quando eu só cheguei no Brasil, primeira vez, que os franceses não tomam banho. Porque vocês são piores, os russos são piores. Sim. Inclusive, eu estava morando na França, eu não percebi, não sei, é verdade, eu não sabia nada sobre isso. E, não sei, eu, na verdade, nunca ouvi sobre os franceses, nada, ao menos eu não encontrava na minha vida. Mas aqui brasileiro é um povo que é extremamente limpo mesmo. Eu acho que, por exemplo, a França, em questão de higiene, deve ser na média dos países do mundo. Eu acho que tem outros países que a galera toma muito menos banho. Por exemplo, na África,
eu sei que tem vários países onde o pessoal é chegado a tomar pouco banho, menos que na França. Então, mas só que o brasileiro está muito acima. O brasileiro provavelmente é o povo que mais toma banho do mundo, que mais toma. Eu acho que os países também na fronteira, os países da América do Sul também são muito chegados a banho. Meu irmão morou na Venezuela e lá é a mesma coisa. Eles falam que francês não toma banho, não usa desodorante. Então é a mesma fama, mas não em todos os lugares do mundo. É isso que eu quero dizer. Eu quero, só uma última coisa que eu queria falar nesse assunto. Eu tenho uma amiga russa que agora mora na Coreia do Sul, né? Como chamaram em português. E vocês sabem que lá as pessoas tomam banho uma vez por semana? Eu não sabia, mas eu me identifiquei. Eu acho que vou lá semana que vem, então. Fica a dica, mas é coisa muito. Na começo ela chegou e ficou chocada, e depois eu estava curiosa, eu li mais na internet sobre isso e eu descobri que oi, nossa, eu vou entrar de novo no assunto de aula. Em resumo, tipo, depende da raça e depende até não da raça, até dos tipos das pessoas tomam banho, porque tem algumas eu não sei essa palavra em português também, tem algumas descobertas que as pessoas asiáticos... Pesquisas, que eles não precisam tantos banhos, eles, tipo, não suam, eles... São gatos. Por algum caso, sim, que, tipo, europeus, por exemplo, tem mais necessidade do que eles. Para eles, choque que alguém da Rússia chegou e toma banho 3 vezes por semana, que tipo, nossa, por que tanto? Choque cultural. Eu queria ver uma Coreana do Sul no Brasil, para tomar várias banhas por dia, não uma por semana, né? É interessante. Eu tenho uma pergunta para a Olga. Eu tenho um amigo que mora no Rússia, ele passa muito tempo lá. Ele sempre fala no Instagram sobre a questão de namorar. É muito diferente na Europa do que na América do Sul. Como você conquista, como você começa a namorar, sair com mulheres, é diferente. Você tem percebido alguma coisa relacionada disso? Como a pessoa paquera, como eles começam a namorar? Como o Brasil? Brasil contra a Rússia. Porque você sabe, bem simples, que na Rússia, qual a diferença principal com o Brasil e... Como a Rússia e o mundo inteiro, pode ser até que a gente não tinha revolução sexual. Então, não teve? Não. Da onde a gente tinha comunismo nesse momento? Todo mundo tinha revolução sexual, a gente tinha Tavares Stalin, né? Ou alguma coisa assim, tipo, a gente não tinha tempo para a revolução sexual, a gente estava pensando onde procurar comida para almoço, né? Então, ainda tem esses um pouco velhos tradições, e as pessoas são mais tradicionais, mas tem pessoas bastante que gostam, quem não gostam, que tipo, o homem chega com as flores nessa cidade, que tipo, se você vai chegar sem flores até nunca. E as coisas que como pais da namorada, mas eu falo sobre isso. Todos os costumes são um pouco mais sérios, porque na Rússia, por exemplo, não existe esse momento dos relacionamentos sobre ser ficantes, né, para ficar. Esse a gente não tem, que tipo, você ou tá namorando realmente, ou nada a ver. Essas coisas são bem diferentes, sim, pode falar. Que ele falou um pouco, e você também, parece que você está falando, que você tem que conquistar um pouco mais com coisas materiais, tipo, eles não vai rachar o jantar, tipo, 50-50. Você tem que levar ela para um lugar tal, se não tem flores, tchau. Mas também eu acho que o homem também tem algumas coisas que ele espera de mulher que talvez aqui pessoas não iam fazer, ou tipo, aqui, tipo, pessoas como tem essa revolução sexual, não ia aceitar. Você acha disso? Não, isso é verdade, sim. Para mim foi
não, eu descobri que no Brasil, tipo, acontece diferente. Na verdade, até quando eu estava viajando, morando na Europa, lá eu também percebi que as pessoas agem na outro jeito. Mas na Rússia eu posso concordar que 100%, que, tipo, só nas cidades grandes, não, tipo, só na capitais, em Moscou e São Petersburgo, só agora, com todos os movimentos da independência feminina, né, acontece que a mulher vai ter a oferecer para dividir a conta. Mas ela pode oferecer. Se ela não vai. Você, de qualquer jeito, o homem precisa falar primeiro alguma coisa nesse assunto. Geralmente acontece assim, que, tipo, ele sempre, no tipo, 95%, o homem vai falar que, tipo, ele vai pedir a conta, até sem falar para ela, ou não, ele fala, tipo, você quer alguma coisa mais? Ela fala que, tipo, sim ou não? Não, geralmente. Então eu vou pedir a conta, ele vai pedir a conta e pagar, tipo, estar pronto para pagar nesse momento, se ela quiser, ela pode falar, tipo, vamos dividir. Ou se você quer, a gente pode dividir, ela vai falar. Mas até eu falo isso até com os amigos. Isso acontece também com meus amigos, preciso falar isso também. Não necessidade como namoro ou ficantes, alguma coisa assim. Eu falo, por exemplo, vamos dividir, tipo, sem problemas. Ele, geralmente, não fala que tipo, não. Se ele gastou tudo, ele vai falar não. Não precisa. Mas, às vezes, meus amigos, tipo, se ele é homem, ele fala, tá, vamos, ou não precisa, ou, você vai pagar, não sei o que, ingressos para o cinema, alguma coisa assim pode acontecer, mas, basicamente, classicamente, é coisa cultural bem diferente, acho que do Brasil, pode ser dos Estados Unidos também, não sei como é na França, mas, sim, lá é, tipo, ninguém se surpreende com isso. Ok. Estranho, ok. Não, legal. Tem mais uma pergunta de uma pessoa para outra? Eu acho que para mim tá bom. Eu queria falar que eu queria perguntar-te, Paul, tipo, na França, os homens acontece que pagam para a mulher também, né? Sim, mas em geral a mulher não quer muito, porque eu conheço muitas mulheres que sentem que elas não se sentem confortáveis de ser convidadas no primeiro encontro. Depois, em geral, se a pessoa está namorando, em geral elas racham, elas fazem 50-50. A não ser que o cara ganhe muito mais que a mulher, aí eles combinam, eu vou pagar os restaurantes e as férias, por exemplo. Mas na despesa do dia a dia, o mais comum é 50-50. Entendi. Porque eu tenho um amigo brasileiro que mudou para a França. E ele já ligou falando que aqui eu estou indo para o barzinho e eu preciso pagar para ela. O que fazer? Tipo, não, né? Como agir? Não, nem sempre. Mas é bom oferecer, mas muitas vezes a mulher vai te dizer assim, não, vamos dividir. Entendi. Legal. Aí você economiza dinheiro, é prático também. Não, francês é mão de vaca também? Também depende dos seus planos como essa mulher, na verdade, que tipo... Exatamente. Depende dos planos. Eu vou pedir mais uma pergunta. Que é uma coisa que você sente falta da Rússia quando você está no Brasil? Sistema de aquecimento, posso falar? Pode falar. Não, na verdade, acho que posso falar por causa do que todos meus amigos e até meus seguidores queridos me sempre também falam que é friaca em São Paulo. Nossa, especialmente nas últimas semanas eu recebi perguntas do tipo, eu escrevi no meu Instagram, tipo, gente, algum assunto a gente tinha sobre frio, não frio, para quem, como, e pessoas de São Paulo mandaram um monte de mensagens que tipo, 14 graus, ontem foi da friaca, depois apareceram um monte de mensagens dos nordestinos que tipo, como vocês moram lá com 14 graus em São Paulo? Por que vocês moram lá? Então, sim, eu percebi que as pessoas me apoiam com esse assunto aqui. Então, eu acho que sim. Todos nós queremos.
Eu entendo, mas é difícil porque o Brasil só precisa esse aquecimento para tipo um mês máximo que passa frio. Isso é o problema, porque nos Estados Unidos o inverno é tipo 3 meses, mas também o verão fica muito quente, então a gente a gente planeja para sobreviver no inverno. Então, verão fica muito quente. No Brasil é o contrário. Todas as casas, como você fala, é muito aberta, então sempre tem uma ventinho legal nas casas no verão, mas no inverno realmente é super frio nas casas brasileiras. França também foi planejado pro frio. Então, no frio tá legal, tá aquecido, você gosta, você toma um chazinho, um vinho na sua casa aquecida, mas no verão pode ser muito quente. E a gente não tem ar-condicionado, não é um costume. Porque é mão de vaca. Porque é mão de vaca. A gente volta sempre a isso, gente. A gente deveria gastar mão de mais. vaca que não toma banho. Nem quer gastar na água. Para salvar água, acho que sim. Eu preciso falar que na Rússia tem pouco, aliás, a gente também tem bem pouquíssimo dos ar-condicionados nos últimos anos, graças a Deus. Acho que a Copa do Mundo ajudou. Nosso governo fez ar-condicionado nos todos os trens no metrô, e não só no metrô, nos lugares abertos, nos lugares públicos, porque antes não tinha e você só aproveitou o tempo numa sauna. Nos apartamentos, mais raro. Eu tinha bem pouco amigos com quem tem ar-condicionado. Eu nunca que tem ar-condicionado, né? Eu nunca tinha. Eu tinha última pergunta. Eu sei que no Brasil o povo é bem dividido na questão de política, Estados Unidos também. Na Rússia existe isso? Tem muitos partidos brigando ou é meio todo mundo está tipo no mesmo pensamento? De novo, qualquer coisa do Brasil, assim, o Brasil situação na Rússia. Os partidos Sim, a gente não tem nada. A gente não tem esse problema, como você chama isso? Chama democracia, né? A gente não tem esse problema. A gente não tem esse problema. A gente não precisa escolher, não precisa gastar tempo ir para eleições, não precisa. Por que você fica à vontade, descansa? Lá todo mundo já decidiu tudo para você, já tudo. Assim, a gente não tem isso. Qual é a imagem que você ia usar? No Brasil, qualquer coisa é mais? De outro lado, qualquer coisa, qualquer situação que, não sei o que é, tipo, no Brasil as pessoas comemoram Natal, a gente não comemora Natal, a gente comemora Ano Novo. No Brasil tem eleições, na Rússia não tem eleições, no Brasil tem qualquer outro assunto. Você está dizendo que o Brasil é o contrário da Rússia em tudo? É isso? Não, para mim, quase em tudo, nas questões, algumas, tipo, sérias, importantes, mas no outro jeito tem várias coisas, né, que, tipo, o Brasil e a Rússia é a mesma coisa, zoeiras, piadas, gambiarras, memes, Eu vi uma leve crítica do governo russo entre as linhas aqui, hein? Mas a gente está no canal do time, ele que vai levar as consequências públicas disso. Eu não sei se foi crítico ou eu acho que democracia é um dor de cabeça, eu não estou sempre sabendo, então vou deixar os leitores e os seguidores descobrir para eles. Eu não vou nem comentar nesse. Eu vi Rock 2 e 3, eu não posso comentar no sistema político do Brasil, mas eu sei que o Putin e o Biden tem uma reunião agora mesmo. Então, sim, foi. Uhum. Foi ontem, né? Tipo ontem ou anteontem. Eu acho que a gente na Rússia estava esperando tanto isso só para fazer meme no final. E porque só a gente sabia que Putin vai falar alguma besteira de novo que não faz nenhum sentido, a gente vai sorrir. E isso aconteceu. Ele falou coisas aleatórias. Eu vi os entrevistas de Putin, né? Ele tem algumas coisas engraçadas que ele faz. Ele sempre fala, a pergunta parece que é planejada. Ele fala, eu não queria falar sobre os Estados Unidos, mas como você perguntou? E daí ele fala. Nossa, nenhum. Desculpa, eu sei que vocês têm ótimo senso do humor, mas Putin tem melhor. De qualquer coisa acontece, ele sempre fala que, tipo, eu senti que você queria me isso perguntar. Ninguém perguntou nada. E ele começa a falar. E não faz sentido, não tem conexão com o assunto. As pessoas encontraram ele o convidaram para
resolver algum problema, ele chega e começa a falar sobre os Estados Unidos, ou Ucrânia, ou qualquer outra coisa aleatória, só para não responder. Ele que nem aquele Instagram que todo mundo tá me perguntando sobre minha rotina de fitness, mas ninguém perguntou. Sim. Essa é boa piada, né? Sim. Parecido. Legal, Bom, gente, hein? Eu só tenho isso. Se alguém tem mais perguntas, a gente pode editar qualquer coisa, não é ao vivo. Então, Eu tô tranquilo. Tranquilo? Eu acho que eu fiz as minhas perguntas. Para mim tá bom. Vamos fechar, então? Como vai ser fechar, tipo... Você quer fechar você, então? Tá bom. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, Olga e Paul, por estar comigo. Tipo, mais que uma hora de bate-papo. Foi muito... aprendi muita coisa sobre cultura. Cultura é uma coisa interessante. Todo mundo tem e sempre é um pouco diferente. Eu aprendi mais sobre a Rússia. Quero conhecer a Rússia. Muito obrigado, Olga. Você quer despedir, fala alguma coisa para seus seguidores, onde eles podem te achar aqui, pessoas que não te conhecem ainda? Gente, muito grande prazer que vocês me encontraram. Foi super engraçado e bem educado, interessante. Eu acho que nosso papo entrou um pouco no lado mais sério. Com certeza a gente poderia fazer outro mais leve, mais engraçado, sem entrar nos muitos detalhes difíceis, mas eu amei, foi super interessante para mim, e eu quero convidar todos, claro que é para meu canal, gente, aqui tenho, gente, eu quase me perdi, aqui tem o nome, Olga do Brasil, né, coloca no YouTube, coloca no Instagram, eu vou dividir com vocês como um grande prazer minhas experiências aqui no Brasil, como eu moro aqui, e foi ótimo, né, eu gostei. Muito obrigado. E Paul, francês? Muito obrigado vir aqui sempre nesse podcast para levar umas broncas, uns tombos do time, né, sobre ser mão de vaca e ser xingado de não tomador de banho, sempre um prazer. Não, eu adoro estar aqui, gente, é um prazer imenso. Vamos continuar firme e forte com esse podcast, que está sendo bem legal, acho que vocês gostam bastante também. Eu nunca imaginei que a gente teria podcast que sejam vistos por mais de 50 mil pessoas, por exemplo, que já foi o caso aqui, porque são vídeos longos, então a galera gosta e vamos continuar firme. Obrigado, time, obrigado, Olga, viu? Obrigado. Último palpite, Paul. Quem vai ganhar o Copo Eurocup? A Eurocopa, né? Bom, a França tá com um time forte, hein? Eu acho que a Itália tá parecendo muito forte agora. Itália também. Eu vou falar Itália. Forza Azzurri. Só para não me agradar. Você já tem um Mundial, né? Tipo, tem que... Verdade. Verdade. Valeu, gente. Muito obrigado, galera. Até mais. Cheers. Tchau. Obrigada.